Olá, estamos aqui nesta terça-feira de carnaval para compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santificado e exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor para conosco, Pai. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias sobre a nossa vida se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida que estará, Senhor, participando conosco. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa vida. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje vamos falar, sobre o versículo mais conhecido da Bíblia. Todos conhecem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos conhecem esse texto. E esse texto, em poucas palavras, revela quem Deus é, o que ele fez e por que ele fez. Então, este texto é o coração das missões, pois ele mostra o Deus que ama, o Filho que veio e o mundo que precisa ouvir. Não é isso? Então, querido, as missões são o próprio plano de Deus desde o Éden. Sabe, Deus tem um coração missionário. Talvez você esteja perguntando, mas o que é ser um missionário? Ser um missionário é ser enviado. E todos nós fomos enviados por Deus para fazer missões. Talvez não missões transculturais, não é isso? Onde você vai para outro país, mas dentro mesmo da nossa casa nós devemos fazer missões, da nossa parentela, não é isso? Da nossa comunidade. Todos nós fomos chamados para ser um missionário, não é isso? E quem anda com Deus precisa compartilhar deste mesmo amor que nós compartilhamos. Sabe, o amor de Deus não é só para mim e para você, é para todos. E a primeira parte, do versículo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, queridos, o Deus que o mundo precisa conhecer é esse Deus, com esse amor infinito. João, ao escrever, ele colocou de tal maneira, porque ele não sabia dimensionar a grandiosidade do amor de Deus. Algumas versões falam, porque Deus amou o mundo tanto, não é isso? Então, tão grande foi o amor de Deus. Então, o mundo precisa conhecer o verdadeiro Deus, um Deus que ama. Porque, às vezes, as pessoas pregam um Deus vingativo, não é isso? Um Deus de guerra, mas não falam sobre o grande amor de Deus, sabe? E não é um Deus distante, um Deus impessoal, não é isso? Ou vingativo, mas o Deus que se importa conosco, se importa com todas as pessoas, se importa com a nossa vida, com a nossa alma. É esse o Deus que as pessoas precisam conhecer. Então, as missões não começaram com a igreja, as missões começaram no coração de Deus, desde lá, desde o Éden. E no livro de Lucas 19:10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é para isso que Deus enviou o seu Filho. Isso foi um amor imensurável, a ponto de abrir mão do seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. E o mundo também precisa, conhecer
que o amor de Deus é abrangente. Quando fala ele amou o mundo, não há raça, não há cultura, não há nação, não é isso? Fora do alcance deste amor. Deus ama a todos de igual forma. Ama a mim, ama você, aquele que ainda não o conhece. Então, esse é o amor abrangente do nosso Deus. E é esse amor que o mundo precisa conhecer. Este amor que nós experimentamos, o mundo também precisa o quê? Experimentar, né? Todos estão ao alcance deste amor. Todos estão ao alcance da graça de Deus. É imensurável, queridos, o amor e a graça de Deus pela humanidade. E eles precisam conhecer. Então, o missionário, ou seja, aquele que vai, que prega, que fala deste amor, é a expressão viva do amor de Deus. Quantas pessoas largam o seu lar, né? Às vezes até família, e vão pregar o evangelho em outra nação, em outro povo, em outro estado, não é isso? Vão para longe de casa, né? Eu e meu marido mesmo estivemos muitos anos fora, por volta de uns 12 anos, não é isso? Trabalhamos no Vale de Jequitinhonha, em muitas outras cidades, pregando o amor de Deus, edificando igreja, ganhando almas, e isso que nos move é esse amor de Deus, que nos move a ir, a pregar o evangelho. Deixamos toda a nossa família aqui, não é isso? E fomos só nós e os filhos para poder pregar o evangelho. Então, querido, onde há amor, né, há movimento, né, há missões. E é isso que nós precisamos entender. O amor de Deus deve nos mover a amar as pessoas como Ele amou, para que possamos levá-las a Cristo Jesus. Queridos, o evangelho que o mundo precisa ouvir, esse evangelho que nós temos que pregar. Que evangelho é esse? Que Deus deu o seu Filho por nós. O evangelho é uma boa notícia, né? Não é uma má notícia. O evangelho deve ser pregado com alegria, com amor, para que possamos alcançar. Mas é o evangelho de um Deus doador. Então é essa notícia que nós temos que levar. Que nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus doador. E Deus não apenas falou de amor, Ele provou o seu amor. Lá em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Então Ele provou o seu amor. Da mesma forma, queridos, nós temos que provar o nosso amor e ir pregar o evangelho, alcançar vidas para Deus. Então esse amor deve nos mover a ir e fazer missões. Então essa é a missão que Deus nos deu. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós devemos ir e falar. E hoje a igreja cruzou os braços, né? Não se fala mais do amor de Deus, não se alcançam mais almas, né? Antes a gente batizava quase todos os meses, de 2 em 2 meses, as igrejas faziam batismo. Hoje, às vezes passa um ano sem que se batize uma alma, sem que se ganhe uma alma na igreja. Isto é muito triste, mostra o quão longe, né, está o nosso amor. Porque o nosso amor deve ser, queridos, como o amor de Deus. Amar a ponto de dar a nossa vida, de ir, de alcançar estas pessoas. E também, né, as missões existem porque o evangelho precisa ser anunciado. Então foi essa missão que Ele nos deu, anuncie o evangelho. Cada pessoa que ainda não ouviu falar sobre Jesus é uma razão da igreja se mover, da igreja ir, da igreja trabalhar, fazer missões,
anunciar o Evangelho. Amados, o mundo precisa ouvir que há salvação somente em Cristo Jesus, porque é isso que diz a palavra de Deus, e não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, lá no livro de Atos 4:12. Então a igreja, ela não pode se calar enquanto houver alguém que ainda não ouviu falar do amor de Deus. A igreja precisa falar. Então, missões não é um programa da igreja. Nós pregamos, não é isso? Porque é um evangelho que salva, que cura, que liberta e principalmente que transforma a vida da pessoa. Onde o evangelho chega, né, as trevas dissipam. E nós precisamos entender isso, nós precisamos agir. Queridos, e também nós devemos pregar o amor que o mundo precisa ver. A parte C do versículo diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o amor de Deus precisa ser visto através da igreja, através das nossas vidas, querido. O mundo precisa não apenas de palavras, né? O mundo precisa de ação, ele precisa de demonstração de amor. O quanto nós temos amado o nosso irmão. O mundo está sempre de olho na igreja, nas nossas vidas. E nós temos grande oportunidade de demonstrar esse amor de Deus através do cuidado com as pessoas, mas às vezes nós nos comportamos exatamente como o mundo, sem ligar para as pessoas, como se as pessoas fossem apenas objetos, sem nos lembrar que as pessoas têm uma alma, um espírito, e que Deus as ama exatamente como Ele nos ama, queridos. Sabe, Deus se importa com cada vida, sabe? Não há vida que não seja importante para Deus. Todas as vidas importam para Deus e devem importar para nós também. Então, que esse amor de Deus possa nos mover a ponto de ir e de alcançar essas vidas. Missões são um reflexo do caráter do nosso Deus, sabe? Quando a igreja ama, a igreja serve, a igreja se doa e o mundo vê Jesus através da igreja. O resultado das missões é a vida eterna, sabe? Para os que creem. Então, cada vida que nós alcançarmos e que creem em Jesus, elas vão alcançar a vida eterna, dada através do sacrifício de Cristo na cruz. Queridos, Romanos 10:14 diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, nós somos, a boca de Deus. Nós precisamos falar em nome de Deus. Nós precisamos falar a esse mundo que Deus ama, que Jesus morreu por nós e que Ele, ainda nos ama e ainda nos chama. Então nós precisamos entender isso. O mundo está cansado de ouvir sobre religião, mas anseia ver o amor de Deus em prática. A maior pregação é o amor vivido. Sabe, às vezes você tem em alta, os grandes pregadores e tudo, mas, querido, aquele que demonstra o amor de Deus, aquele que ama na prática, esse também está pregando o evangelho. Talvez você não foi chamado para um púlpito para pregar, mas você foi chamado para demonstrar o amor de Deus. Queridos, então, a fonte das missões é o Deus que ama. E o Filho enviado é a mensagem. E o mundo perdido é o alvo das missões. Missões não são uma opção,
são uma ordem dada com amor pelo nosso Deus, a mim e a você. Sabe, quem foi alcançado pelo Evangelho deve agora alcançar outras vidas. E o texto diz, porque Deus amou o mundo. Querido, Ele ainda ama, Ele ainda chama, Ele ainda envia. Sabe, o amor de Deus que desceu do céu é o mesmo amor hoje, por mim, por você. E Ele nos envia com esse mesmo amor à terra. Sabe, querido, vá, pregue, apoie, ore, principalmente ame, como Ele diz, para amarmos. Porque o amor de Deus só é completo quando ele é compartilhado. Sabe, Jesus, quando ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena e depois ele aparece para os discípulos. Ele diz para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Queridos, assim como Deus enviou Jesus, Ele nos envia aí a pregar o Evangelho e a amar. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso. Oh Pai, como é grande o Teu amor por nós. Obrigada, obrigada por este amor. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigada por este amor, Senhor, obrigada. Não há palavras que expresse, Senhor, a grandeza deste amor. Que, ó Pai, possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo para amarmos e alcançarmos estas vidas, ó Pai. Sim, Senhor, que possa pulsar em nosso coração esse amor e que alcancemos, ó Pai, mais vidas, Senhor, para o Teu reino. Louvado e engrandecido seja, Senhor, o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo alcance cada vida, ó Pai, que vai estar nos ouvindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, até a próxima terça-feira. Que Deus os abençoe ricamente. Graça e paz. Oh, impressionante, infinito.